Boa tarde a todos. Então, agradecer ao Ivan por ter aceito o convite e estar aqui hoje com a gente discutindo, né, sobre um tema. O Ivan é professor do curso de gastronomia, ele é graduado, tem minha colinha aqui, né? Ele é graduado em desenho industrial e fez mestrado e doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele vai apresentar para a gente o trabalho, né, relacionado à produção da agricultura familiar e a sua aplicação na gastronomia, que também tem muita relação com a nutrição, né? E a gente está até tendo ontem e hoje, o evento de Sabores e Saberes, que tem muita relação também com o que o Ivan vai apresentar hoje para a gente. Então, obrigado, Ivan, por estar aqui hoje com a gente, colaborando. Obrigada. Bem, gente, bom dia. Não, boa tarde já. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje, né? Eu estou aqui já no curso de gastronomia há 5 anos, desde 2012. Então, assim, mais até do que falar sobre a pesquisa em si, que está em curso agora, que ainda está muito verde, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito aqui no curso, né? Um pouco da minha trajetória até chegar aqui e um pouco do que eu tenho feito ao longo desses 5 anos, que culmina com um projeto de pesquisa que tem a ver com isso que a Ariana apresentou, né, sobre a inserção de produtos da agricultura familiar na cadeia da gastronomia. Então, na verdade, eu sou formado em desenho industrial, né? Então já começa sendo meio estranho, meio fora do padrão estar no Instituto de Nutrição. Isso pode soar meio estranho, mas dentro da minha trajetória é até algo normal, porque eu sempre fui meio a ovelha negra, né? O patinho feio da onde eu estava. Então isso já é normal, né? Então eu fiz desenho industrial na PUC, né? Enquanto eu estava na PUC, entre 96 e 2000, foi a época que a internet começou a aparecer e a se difundir. E eu comecei a me interessar muito por essa área. Acabei enveredando para uma área, para uma interface mais de design com internet, web design. Comecei a trabalhar com desenvolvimento de plataforma, de site, e por aí vai. Com isso, acabou que eu fui convidado para assumir uma coordenação de um curso de extensão de um laboratório lá da COP. Completamente ao acaso, nunca tinha me imaginado seguindo carreira universitária, né? Mas aí surgiu essa oportunidade de fazer esse trabalho lá. Eles estavam iniciando um curso de especialização à distância. E aí eu comecei então a desenvolver o material didático deles para esse curso. Comecei a me envolver em outras coisas. Acabou que a gente desenvolveu uma plataforma de ensino à distância entre 2000 e 2002, né? Numa época que isso era algo muito inovador, né? Assim, hoje a gente tem um Moodle que já resolve tudo. Na época não tinha nada, né? Então a gente desenvolveu um sistema, e esse laboratório que eu estava vinculado na COP, o nome dele é Laboratório de Tecnologia e Desenvolvimento Social, coordenado pelo professor Bartolo. E o Bartolo também é uma figura meio diferente, né, da onde ele está. Ele está na engenharia de produção da COP, mas ele é formado em economia e teologia. Então os diferentes acabam se aproximando. Acabei rolando nele. Na época estava surgindo um projeto da FAPERJ chamado Institutos Virtuais, que era uma indução de pesquisa da FAPERJ em temas que estavam iniciando ainda no Rio de Janeiro, em áreas estratégicas do Rio de Janeiro. E aí o Bartolo recebeu o desafio, né, de construir o Instituto Virtual de Turismo, né? E na época eu não entendia nada de turismo, nunca tinha, né, adorava viajar, né? Era a minha única relação com a área de turismo. E aí, com essa oportunidade, mas eu sabia de internet, manjava de internet, então
estava lá, eu era o único do laboratório que manjava alguma coisa da parte técnica de internet. Acabei me incluindo no projeto, né? Foram 2, 3 anos ali desenvolvendo a plataforma de colaboração entre pesquisadores do estado do Rio, numa área que ainda era muito incipiente. Na época não tinha nenhum curso de graduação em turismo em nenhuma universidade federal e estadual aqui do estado do Rio. Então, praticamente não tinha pesquisa na área específica. O que tinham eram pesquisadores soltos em várias áreas, trabalhando tangencialmente com o tema, né? Então a gente conseguiu construir uma rede de pesquisadores. O laboratório, na verdade, a principal linha de pesquisa dele na época era na área de engenharia de interesse social, né? Então, dentro da engenharia de produção, era uma forma de você aproximar essas metodologias e abordagens da engenharia aplicadas mais à área social, especificamente a área de gestão, né, que é uma área que a engenharia de produção se ocupa muito. Então, eu acabei entrando no mestrado lá para trabalhar com esse lado mais social, né? Comecei a me interessar por turismo na época. Então, o projeto que eu entrei não tem nada a ver com a dissertação que eu escrevi no final de 4 anos. Eu entrei com um projeto sobre design de interface para ensino à distância na web. Saí falando sobre política pública de turismo visando inclusão social. Então, bagunçou a cabeça na época, e isso é muito bom. Acho que uma das coisas mais interessantes do mestrado, para quem vem de áreas mais técnicas como a minha, desenho industrial, é exatamente bagunçar a cabeça. A gente estuda pouco, né, numa graduação em desenho industrial, em termos teóricos, né? Então, só que eu estava num lugar cujo maior interesse era o social. Então, eu fiz essa ponte, na verdade, entre o turismo e a área social na minha dissertação, e isso foi meio que conduzindo o meu trabalho ao longo dos anos. Acabei me especializando num campo do turismo chamado turismo de base comunitária. Isso também é um assunto super interessante, ao meu ver, né? Que é um modo de você organizar a atividade turística na escala local, para que você potencialize os resultados positivos da atividade turística, não só os resultados econômicos, mas uma série de outras coisas envolvidas, a parte ambiental, social. Então, eu comecei a fazer vários trabalhos nessa área, com consultorias. Tive a oportunidade de viajar o Brasil todo, quase, conhecendo projetos e iniciativas que lidavam com essa realidade, uma realidade mais associada a comunidades tradicionais do Brasil, né? Então, seja grupos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, gente no interior do Nordeste, no Agreste, no Sertão, né? Então, eram grupos sociais que se viam, de algum modo, pressionados pela atividade turística hegemônica, né? E que construíam alternativas para sua existência, né? E o trabalho que eu fazia com eles tinha a ver com fortalecimento desses grupos e desenvolvimento de negócios, serviços que, de algum modo, refletisse todo esse conteúdo de princípios valorativos, éticos, né, que essas iniciativas tinham. Tá? Então, um papel que eu desempenhei com eles foi muito na linha de como refletir nos negócios, os serviços que eles ofereciam, essa história deles todas, e não simplesmente uma troca econômica. Tá? Boa parte dessas iniciativas aconteciam em área de influência de unidade de conservação, né, de parques, reservas
RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, reservas extrativistas, estação ecológica, por aí vai. Então, naturalmente, eu acabei me aproximando dessa área mais socioambiental, né? E com isso, eu me interessei em fazer o doutorado, não na COP, mas na psicologia, daqui da UFRJ, que tem um núcleo lá chamado Programa EICOS, que trabalha com psicossociologia de comunidades e ecologia social. Não me perguntem o que é isso. Eu fiquei lá 2 anos, ninguém me deu uma explicação assim, uma frase do que é isso. Até porque o nome já é uma frase. Sintetizar uma frase é difícil. Enfim, acabei ficando lá uns 2 anos, não tinha bolsa, saí. Depois de 2 anos, voltei para a COP. Nesse meio tempo, só um parênteses, começaram a abrir os cursos de turismo aqui no estado do Rio. E eu via que tinha muitos amigos meus entrando para ser professor, por eles serem formados em turismo, e eu não. Então eu sempre ficava na borda, né? Eu via o pessoal entrando, virando professor, e eu não conseguia. E aí eu realizei que eu tinha que dar um passo atrás e voltar a ser designer, porque senão a minha inserção ficaria bem difícil na universidade. A gente fala muito de interdisciplinaridade e tudo, mas realizar isso ainda é um desafio dentro da estrutura, né? Então, eu acabei voltando para a engenharia de produção, mas com foco assim, vou fazer design de novo, né? Não sei como, não sei que tipo de design, mas eu quero ficar com o pezinho lá. Nessa, eu conheci um designer italiano, um professor, chamado Ezio Manzini, que tinha um discurso muito interessante, que saía completamente do padrão do que eu via no campo do design. Esse cara trabalhava com design para inovação social e sustentabilidade. Então, como é que era isso, né? Qual a lógica disso? O cara, enquanto designer, o papel do designer sempre foi, né, historicamente, na indústria, né, no desenho industrial, aprender o que era artesanal e ganhar escala na indústria. Resumidamente, é isso que o designer fez no começo da indústria e faz até hoje, né? Só que hoje ganhou ainda outros contornos, então fala de ergonomia, de estética, né? Mas basicamente a lógica do desenho industrial é você aprender como um artesão fazia uma mesa, né? Um tampo com 4 pés e como que ele corta e não sei o que, e levar isso para a lógica industrial para que a indústria faça várias mesas iguaizinhas como resultado final. Então, esse cara transpôs essa lógica para a lógica do social, das inovações sociais. Então, o discurso dele é todo baseado de que a sociedade que a gente vive hoje é extremamente insustentável, ao mesmo tempo começa a emitir sinais de que algo diferente pode acontecer, né? Grupos sociais começam a se auto-organizar e gerar soluções para os problemas do dia a dia de um modo espontâneo e inovador, e que se a gente olhar com atenção para essas soluções dadas na escala local, em contextos específicos, a gente pode extrair algum aprendizado para que essas iniciativas ganhem escala de algum modo mais adiante. Então, dentro dessa lógica, eu me interessei pelo trabalho dele. A gente organizou seminário dele aqui no Brasil, na COP, em 2007 e 2008. Acabei pleiteando um doutorado sanduíche para ir estudar com esse cara em Milão, na Itália. Ganhei a bolsa, fiquei 1 ano lá com ele. Nesse ano, foi um ano ótimo, né? De muito trabalho, de muitas viagens, de muita coisa boa. E, mais uma vez, bagunçou um pouco, né? Assim, eu já estava atuando há mais de 10 anos com turismo, agora com essa coisa do design atravessando. Então, eu sempre tive o sonho, assim,
dois sonhos muito claros na minha vida. Um era de conhecer a Amazônia, o outro de conhecer a África. Então, a minha relação com a Amazônia é antiga. Minha mãe vem de lá. Eu tenho um lado da família inteiro que é de Manaus, Belém, né? E até então eu nunca tinha ido. Então, eu queria que no doutorado fazer alguma coisa relacionada à Amazônia. Só que eu estava na Itália, um pouco longe. Aí, quando eu voltei para cá, eu comecei a articular com uma ONG italiana chamada ICEI, que já fazia um projeto interessante de turismo comunitário na Amazônia, em Silves. Comecei a conversar com eles. Eu conheci eles na Itália, na verdade. Conheci o projeto deles lá. Vim para cá e aí a gente começou um namoro. Papo vai, papo vem. Eles tinham uma sobra de recurso. E a gente resolveu, então, fazer um trabalho junto. Deixa eu correr, senão estou falando muito. Eu sou um gago que fala muito. Então, paciência. Eu tenho o quê? Uns 20 minutos, meia hora para falar? Mais ou menos, né? Então, acabou que eu fiz o doutorado com um projeto de pesquisação na Amazônia. Na verdade, a Amazônia tem um contexto muito interessante quando a gente fala de turismo de base comunitária. Eles têm várias iniciativas em curso, muito legais e bem diversas, espalhadas no território amazônico. Eu conhecia já algumas delas, e aí, conversando com um, com o outro, eu vi que eles todos tinham o mesmo desafio, o mesmo gargalo, que era o assunto da comercialização. Esse parece que é um tema que desde então vem me segurando, né, me perseguindo, seja no turismo e agora na área da agricultura familiar. Mas na Amazônia, então, eles tinham essa demanda, né? Eles estavam com iniciativas bem estruturadas em âmbito local, só que não conseguiam se vender, não conseguiam acessar mercado e se vendiam de um modo muito careta, tradicional em termos de mercado, né? Eles eram iniciativas com todo um valor agregado socioambiental importantíssimo, que na hora de se vender ao mercado se vendia como um hotel de selva, né? Então, deixando de lado essa carga socioambiental que é o que, na verdade, dava valor a essas iniciativas. Então, o trabalho que eu fiz com eles foi... a gente começou... ao longo de 2 anos, eu conduzi um processo participativo com 6 iniciativas de turismo comunitário da Amazônia para construir um empreendimento comum, que seria uma central de facilitação da comercialização dos roteiros que eles ofereciam. E a gente tinha um apoio dessa ONG italiana, o ICEI, e com isso a gente conseguiu constituir um escritório em Manaus, um modo de operar, enfim. Fez parte do meu retorno ao design, porque isso no campo do design agora existe uma área chamada design de serviços, né? Então, eu, através desse campo, construí com eles um negócio, um empreendimento comunitário que reunia essas várias iniciativas. No dia seguinte que eu defendi a minha tese aqui na COP, foi dia 25 de junho, no dia 26 de junho eu estava aqui fazendo o concurso para substituto, porque tinha uma vaga aqui para o curso de gastronomia, que era uma vaga em gastronomia, hospitalidade e turismo. De gastronomia eu não entendia nada, eu gostava de comer só, de cozinhar um pouquinho, mas de turismo eu entendi um pouquinho. Então, acabei... Não deu nem para estudar muito para o concurso, porque eu estava envolvido com a tese ainda, mas fiz o concurso, passei e comecei. Por sorte, na verdade, eu entrei num período de greve. Então eu tive uns 2, 3 meses aí para respirar e assimilar o que eu ia dar no curso, né? E aí foi muito interessante, porque o curso ainda era um curso muito novo na época, o corpo docente era muito pequeno, acho que de efetivos tinha umas 4 pessoas só, a Nilma, a Taina, a Márcia e a Carla, né? O Márcio ainda não estava no curso, e tinha alguns substitutos, e como todo o curso novo, acabou que
né, você tinha que dar aula do que botasse no seu colo. Então, essas foram algumas das disciplinas que eu dei no curso nesses últimos 5 anos, né? Alimentação e sustentabilidade, gastronomia e turismo são as duas que eu dou até hoje, né? Que só eu dei. Hoje eu também dou empreendedorismo e organizações sustentáveis, e as outras eu já dei em algum momento ao longo do curso, sendo que essas duas eu dei logo quando eu entrei, né? Então, quando a gente entra num curso como esse, né, cheio de expectativas e animado pra caramba, cheio de ideias, então algumas das coisas que eu vou apresentar aqui agora tem a ver com isso daqui também. Então, dentro dessa trajetória toda, né, assim, de 5 anos aqui dentro, acabou que algumas reflexões surgiram e algumas interações com o lado de fora da universidade também, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos de pesquisa, de participar de outros, de pesquisa e extensão, né? E eu acho que eu consegui, em diálogo com alguns colegas, sintetizar um pouco uma proposta de um grupo de pesquisa que gira em torno das coisas que a gente faz e de que eu faço especificamente e dos meus interesses, né? Então, seriam o nome do grupo de pesquisa que a gente imaginou foi algo como inovação e sustentabilidade na gastronomia, e teria basicamente 4 grandes linhas de pesquisa e projetos que a gente toca. Eu vou falar rapidamente esses 4 e algumas coisas que eu andei fazendo que tem a ver com cada uma dessas linhas. Então, a primeira linha, cultura alimentar em contextos comunitários. Segunda, a gastronomia na cadeia produtiva do turismo. Terceira, novas formas de produção e consumo na gastronomia. E depois, design da hospitalidade e de serviços gastronômicos. Então, para cada linha dessa, eu venho desenvolvendo algumas coisas. Em termos de cultura alimentar e contextos comunitários, tem 2 coisas interessantes. Vou circular aqui 2, a Miriam já conhece? 2 livrinhos que foram organizados aí. O da Ilha Grande mais recente, o da feira foi logo que eu entrei aqui. Então, logo que eu entrei, eu participei de um projeto de extensão com a feira agroecológica, e a gente tinha uma demanda, né, de comunicar melhor os produtos da feira e a feira em si. Então a gente reuniu um grupinho e fez, inclusive com alunos daqui da gastronomia, 2 coisas bem interessantes. Uma era um catálogo, né, um caderno de receitas com as receitas dos agricultores para os produtos que eles vendiam, né? Então a gente está aí com um seminário de punks. Isso tem muito a ver, na verdade, porque boa parte dessas punks acabam se perdendo, o conhecimento delas se perde por falta de uso. A gente viu Valdeli falando isso ontem, né? Então, uma forma de você, de algum modo, resgatar esse conhecimento é colocar ele em uso, né? Então, um caderno de receitas como esse vem fortalecendo isso. E uma outra coisa que a gente fez no âmbito desse projeto de extensão foi um vídeo contando um pouco do percurso, né, do alimento do campo até o campus. Então, é um vídeo. A gente foi com um grupo de alunos lá para o sítio deles. Inclusive, todo semestre eu levo um grupo de alunos para visitar o sítio do Domingos, e a gente faz algumas atividades lá. Então, a gente foi com um grupo de alunos e teve essa experiência, né, assim, de vivenciar a rotina desse grupo de agricultores durante o dia que antecede a feira aqui da UFRJ. Então a gente acompanhou desde o cultivo, desde algum plantio até a coleta de alimentos para trazer para a feira e a dificuldade com o transporte e essa história toda. Então o vídeo, depois, se alguém tiver interesse, eu mando o link do YouTube. Mas voltando aqui, entre 2014 e 2016 eu fui coordenador pedagógico de um projeto na Ilha Grande,
de um projeto de desenvolvimento do turismo comunitário na Ilha Grande, de fortalecimento do turismo comunitário na Ilha Grande. E aí a minha atuação no projeto era como coordenador de cursos de qualificação que eram oferecidos na comunidade. Quando eu entrei como professor efetivo aqui no curso em 2014, final de 2014, eu já estava envolvido com o projeto lá na ilha, então foi uma oportunidade de juntar as coisas, né? Então as oficinas que eu organizava lá eram oficinas que tinham a ver com serviços turísticos, né? Então, de qualificação de mão de obra para serviços turísticos da Ilha Grande. E então eu criei um projeto de extensão aqui que tinha a ver com isso. Então a gente foi com um grupo de alunos para lá, para a ilha, fizemos algumas oficinas em 5 comunidades, e nessas oficinas apareceu uma coisa super interessante, né? Como que tem esse diálogo entre a extensão e a pesquisa, né? A partir de um projeto de extensão, conversando com as pessoas que estavam ali, uma coisa que eu vi foi que todo o patrimônio alimentar da Ilha Grande não era comunicado para o visitante. O visitante não tem acesso a isso, né? O visitante da Ilha Grande, basicamente, o que ele come é PF e restaurante Aquilo, né? E a Ilha Grande é um lugar que, pela história dela, tem uma formação alimentar super interessante, né? Tiveram vários ciclos de ocupação da Ilha Grande, né? E cada ciclo deixou suas marcas. Então você tem desde fábrica de sardinha de japonês, né, até os índios sambaqui, os caiçaras. Então tem uma série de condições ali que tornam o território da Ilha Grande um lugar super interessante e que ninguém tem acesso a isso. E muito por culpa de políticas públicas que incidiram sobre o território. As políticas públicas de segurança, com o presídio da Ilha Grande, política pública ambiental, com as restrições impostas pelas unidades de conservação, e mais recentemente, políticas públicas de fomento a um tipo de turismo que não valoriza esse tipo de conhecimento tradicional. Então, enquanto os alunos davam as oficinas, eu ficava conversando com os mais velhos da comunidade, e nessas conversas isso apareceu de modo muito forte, e eu fui recolhendo, eu e Marcela, né, que participou da organização desse livro também, a gente foi recolhendo receitas dessas pessoas, né, receitas que eles ainda fazem de algum modo, né, nas casas deles, mas que não tem inserção em restaurante nenhum. E aí, fruto dessa pesquisa, foi esse livrinho que está circulando aí, o Guia da Culinária Bajeca. Bajeca é o termo que o pessoal da Ilha Grande usa para se auto-identificar, né? Então o livrinho está separado em 2 partes, uma parte inicial que conta um pouco da formação da cultura alimentar da Ilha Grande, uma segunda parte que a gente apresenta essas 5 vilas que a gente visitou, as pessoas com quem a gente entrevistou e as receitas que essas pessoas deram para a gente para colocar no livro. Na mesma linha, né, eu orientei um trabalho de um aluno da primeira turma, o Guido, no Rio Arapiuns. O Rio Arapiuns fica na região de Santarém, na Amazônia. O Guido é de Santarém, né? E queria, nas conversas com ele falou: professor, queria fazer um resgate aí da minha história, queria, né, associar essa minha experiência no curso de gastronomia com as minhas origens. E aí, lá eles têm uma iniciativa interessantíssima de turismo comunitário, que já está num grau super avançado de organização, e eles estavam, na época, criando uma hospedaria comunitária, com um restaurante comunitário. E aí o que o Guido fez no trabalho de graduação dele foi uma pesquisa sobre receitas da comunidade e transformando isso em ficha técnica que pudesse ser utilizado no restaurante que ia abrir junto com a hospedaria.
Também na mesma linha, eu tenho um contato bom e estou sempre fazendo coisas com o Almirtan, que é um mestre griot caiçara, lá da Ilha do Araújo, que também fica ali na região de Paraty. A gente, no ano passado, eu levei um grupo de alunos, eu e Dani, professora Daniela Minuso, a gente foi participar de um festival da UFRJ, chamado UFRJ Mar, que acontece anualmente, e foi na Ilha do Araújo no ano passado. A gente fez uma oficina de culinária caiçara, interagiu com o povo lá, é sempre uma experiência super legal. E a gente está querendo organizar uma atividade com o Almirtan aqui no curso, de repente esse semestre ainda, convidando ele para passar um pouco da experiência dele. Esse cara, ele fez algo inédito, ele conseguiu o registro de 6 receitas típicas caiçaras no patrimônio histórico de Paraty, né? Então seria uma forma de valorizar o trabalho dele e trazer ele aqui para a universidade para ele compartilhar isso. No ano passado também eu participei de um projeto de extensão chamado Food 2.0 na Maré. É um projeto em colaboração com uma universidade inglesa, na época de Londres. A pessoa que era a nossa colaboradora em Londres foi para a Universidade de Sheffield, então hoje o projeto tem um pezinho em Sheffield. E era um projeto que, na verdade, era para fazer uma pesquisa sobre o olhar da juventude de periferia de Londres e do Rio de Janeiro para o tema da alimentação e sustentabilidade. Então, o grupo de Londres fez oficinas com esses jovens de periferia em Londres, e a metodologia do projeto tinha a ver com o uso de audiovisual como uma forma de expressão desse olhar deles. Então, o grupo de Londres fez oficina com acho que 15 ou 20 jovens. Esses jovens, depois das oficinas, tiveram um período para elaborar vídeos sobre o tema. Tinha um concurso de vídeos e quem ganhasse o concurso ficava uma semana aqui no Brasil. Ganhava de presente uma semana aqui no Brasil. E os jovens brasileiros viveram um ciclo parecido. O melhor vídeo ganhava uma semana em Londres. Esse é um projeto financiado pelo Fundo Newton e FAPERJ. Foi super interessante. A gente fez um ciclo de 5 oficinas na Maré com o Observatório das Favelas. Acabaram gerando 5 vídeos dos jovens comunitários muito interessantes. Quem tiver interesse, depois eu também passo o link do YouTube. O grupo vencedor foi para a Inglaterra, foi uma experiência linda para eles. Esse projeto tem chance ainda de ter alguma sequência, porque a FAPERJ deu uma parcela só da grana, eram 2, a gente executou o projeto inteiro com uma parcela. Se sair uma segunda, quem sabe o pezão libera, a gente vai reexecutar o projeto. E tem um que é uma notícia mais novinha. Esse mês agora eu recebi a notícia de que foi aprovado. Eu tenho uma colaboração com a Universidade da Unesp de São Vicente. Eu tenho um parceiro meu lá que coordena o mestrado em desenvolvimento territorial na América Latina, da Unesp, se não me engano, em Bauru. E aí a gente escreveu um projeto para o CNPq, que ganhou prioridade 1, também não sei se vai ter dinheiro, mas enfim. O projeto está aprovado para esse ano ainda começar. E é um projeto que lida com o tema também de cultura alimentar em comunidades do entorno de unidade de conservação no norte do estado de São Paulo, sul do estado do Rio. Então a região ali entre Anga, Paraty, Ubatuba, ali a gente tem comunidade quilombola, comunidade indígena, comunidade caiçara, né? Então a ideia é fazer um mapeamento dessas culturas alimentares e gravando isso em audiovisual, enfim, tem uma série de coisas legais. Deixa eu acelerar. Gastronomia na cadeia do turismo, eu tenho parceria com uma ONG chamada IABS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, ou algo parecido, né, que tem uma série de projetos no Nordeste que lidam com cadeia produtiva do turismo, com a inserção de produtos locais na cadeia do turismo.
Na semana que vem, não, na outra semana, dia 19, vai ter o Fórum de Gastronomia. Eu vou apresentar uma dessas experiências que eu fiz na pesquisa, que é o caso das ostras depuradas de Alagoas. CVT é o Caderno Virtual de Turismo, é um periódico que eu edito desde 2000, lá na COP. Hoje ele é avaliado como B1 na CAPES, em 7 comitês. Tem um projeto que eu faço com os alunos, chamado Os Melhores do Rio, com os alunos do curso de turismo, onde a gente faz uma brincadeira... Oi? Na disciplina de turismo do curso de gastronomia, desculpa. Onde a ideia é revelar para o público visitante do Rio de Janeiro um pouco da cultura e dos hábitos alimentares do carioca. Então, os alunos são convidados a formar listas gastronômicas do Rio de Janeiro. Então, os 10 melhores hambúrgueres do Rio de Janeiro, os 10 melhores podrões noturnos, as 5 melhores coxinhas do centro da cidade. Então, sempre, claro que não é uma brincadeira, mas eles são convidados então a fazer toda uma análise do empreendimento, com critérios, tudo, mas o resultado final disso é um post num blog que a gente criou, chamado osmelhoresdorio.wordpress.com. Depois eu mando o link também para quem tiver interesse. E tem um projeto recente do Slow Food, que depois eu vou falar um pouquinho mais dele, depois não, tem que falar rápido. Enfim, tem uma série de coisas acontecendo. Eu queria enfatizar basicamente... isso aqui tem uma outra coisa legal que eu acho que foge um pouco do padrão do que a gente vê aqui. Quando eu dava a disciplina de hospitalidade no curso de gastronomia, acabou que eu fazia uma atividade com os alunos que tinha a ver com design de serviços, com design thinking, que era a análise do acolhimento do cliente nos restaurantes. Isso gerou um projeto que eu acabei não registrando formalmente como um projeto de extensão, que é o Observatório da Hospitalidade na Gastronomia, onde os alunos faziam visita, escolhiam um estabelecimento, um restaurante, a gente tinha lá um método de observação, eles faziam a análise do serviço, do ambiente externo, tem uma série de condições lá. Isso gerou um blog também, um site, mas que já está meio abandonado, porque agora a professora Miriam que dá essa disciplina. E tem 2 alunos aí, um que eu oriento na especialização, que eu dou aula aqui no Instituto de Economia, que está avaliando a hospitalidade de visitas guiadas em Alambique, e tem um aluno aqui do curso, Eduardo, que vai fazer uma análise similar nas visitas guiadas a vinícolas no sul do Rio Grande do Sul. Então, temas que, bem ou mal, fazem parte desse universo de projetos que eu falei aqui rapidamente. Então, sustentabilidade, inovação social, origem de base comunitária, hospitalidade, desenvolvimento situado, meio ambiente, políticas públicas, design thinking, empreendedorismo, são temas que de algum modo estão presentes, nessa história toda. Na verdade, eu queria falar mais desse projeto, que é o projeto de inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva da gastronomia, que é um projeto que surgiu meio no ano passado. Foi meio que uma oportunidade, na verdade. Eu recebi um convite para coordenar as atividades de um projeto do Slow Food aqui no Rio, no estado do Rio. E é um projeto nacional com financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que já não existe mais. Esse projeto saiu na época do impeachment, então a coisa ficou meio solta, o dinheiro demorou a sair. Mas, enfim, o projeto é um projeto nacional, coordenado pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é um projeto que o que ele
o objetivo é fazer um grande mapeamento de produtos da agricultura familiar para que eles façam parte do universo do slow food, tá? Então ele tem 5 metas. Eu acabei atuando mais especificamente em uma meta, 2 metas na verdade, que é a meta do mapeamento em si de produtos para a Arca do Gosto e comunidades do alimento, e na meta de comercialização. Tem uma outra meta que é a meta que fala do mapeamento, do conhecimento sobre a demanda de produtos da agricultura familiar. Então, esse é o contexto, né, temático que o projeto lida, né? Então, o papel do gastrônomo como não só um consumidor de produtos alimentícios in natura para ele transformar, mas como um coprodutor, né? Essas tendências que são apontadas agora, como o respeito à sazonalidade dos alimentos, uma valorização dos ingredientes locais e das culturas alimentares locais, né? Lida com o tema da agroecologia como uma proposta, como uma proposta de desenvolvimento no meio rural, né? Em contraposição ao agronegócio. Lida também com essa história da conversão da agricultura convencional para a agroecológica no ambiente da agricultura familiar, né? E isso do lado do produtor. Do lado do consumidor, lida com temas relacionados com o consumo responsável, ao maior protagonismo dos consumidores, questiona um pouco o papel dos restaurantes nessa equação toda, né? E basicamente o que o projeto propõe é o fomento aos circuitos curtos de comercialização e a inserção socioprodutiva. Esse é um conceito interessante, né? A gente vem de um ciclo de inclusão social importante que o Brasil viveu aí nos últimos 15 anos, só que foi uma inclusão social a partir do consumo, né? Então foi dado uma renda mínima para esses grupos sociais para que eles pudessem consumir e com isso a economia se fortalecer. Na verdade, esse conceito, o que ele traz é uma alternativa a essa inclusão social, para que ela não aconteça só com base no consumo, e sim com base em coisas mais sólidas, né, na produção, ou seja, para que essas pessoas da agricultura familiar, principalmente, consigam escoar a sua produção e com isso gerar a sua renda, a sua riqueza, né? E para que isso sirva também como uma porta de saída para essas políticas assistenciais. Então, com base no projeto do Slow Food, acabou que alguns alunos se envolveram, tiveram interesse em participar, e eu acabei criando um projeto de pesquisa que também ainda não está formalizado, mas enfim, tem coisas acontecendo nessas 4 grandes linhas, né? Então, a primeira linha, que tem a ver com o projeto do Slow Food, conhecendo a oferta, né? Então, o Léo está apresentando o trabalho dele aqui embaixo hoje, um pôster no Sabores e Saberes, sobre o trabalho de TCC dele, que tem a ver com esse mapeamento. O Léo é meu bolsista no projeto do Slow Food, e ele fez o TCC dele com essa parte. Então ele fez um mapeamento dos agricultores familiares do estado do Rio que trabalham com agroecológico e orgânico, né? Esse mapeamento ficou super interessante. Ele conseguiu identificar, se não me engano, 600 e tantos produtores agroecológicos e orgânicos aqui do estado do Rio, de todo o estado. A gente colocou isso em um mapa, você consegue ver polos de produção. Isso ele
também avançou no sentido de identificar os produtos que esses caras estão produzindo. Se não me engano, foram algo em torno de 340 produtos diferentes. E ele se deu ao trabalho ainda de identificar dentre os produtos quais seriam de maior interesse gastronômico, né, para que a gente pudesse futuramente trabalhar isso. Então, quem quiser saber mais informação sobre isso especificamente, conversa com o Léo lá com o pôster na hora do almoço. Então, tem um segundo trabalho de aluno que está sendo feito, que é mais na linha de conhecer a demanda. Então, o Fábio está fazendo o TCC dele sobre um levantamento de dificuldades que os restaurantes que já têm o discurso da sustentabilidade, as dificuldades que esses caras têm em efetivar o discurso. A vantagem de ter aluno estagiando em restaurante assim é que a gente sabe os bastidores. Então a gente sabe que todos esses restaurantes, né, não vou falar todos, beleza, a grande maioria deles tem o discurso, mas não consegue efetivar na prática. Né? Eles falam que compram coisa da agroecologia, das agricultores familiares, compram, sei lá, um saquinho de cenoura, né? E o resto, os outros 20 quilos de cenoura é do Ceasa mesmo. Né? Então, a pesquisa do Fábio gira em torno desse levantamento das dificuldades que esses caras passam para que a gente possa, de algum modo, atuar nisso e mais adiante, avançar nesse tema. Também estou orientando um grupo de um projeto de extensão que eu participo com a Cláudia, com a Ceci, que é um projeto de extensão chamado USIS, Unidade de Suporte à Inovação Social. Então, a gente recebeu... a ideia do projeto de extensão é apoiar iniciativas de grupos de fora da universidade, socialmente inovadores, né? E usar os conhecimentos de professores da universidade para acelerar os projetos. Então, um dos projetos que apareceu foram 2 garotos querendo construir uma plataforma digital de comercialização de produtos da agricultura familiar para o consumidor final. Isso já tem alguns, né? Então, na conversa com eles, a gente foi reorientando e acabou que eles toparam o desafio de reorientar o projeto deles para construir, sim, uma plataforma de comercialização de produtos da agricultura familiar, mas visando um público de restaurantes. Então, com base nesse mapeamento de agricultores e nas dificuldades que os restaurantes passam, a ideia é que a gente bote esse conhecimento atrelado ao de desenvolvimento de uma plataforma que possa facilitar essa comunicação e viabilizar essas compras. E, por fim, tem uma 4ª linha, que eu espero começar alguma coisa nela agora esse semestre ainda, que é uma estratégia de como sensibilizar esse público dos restaurantes para que eles comecem a demandar isso dos estabelecimentos. Né? Então, um dos caminhos mais fortes do consumo crítico, do consumo responsável, é colocar o consumidor como um agente atuante, né? Um cara que tem um protagonismo na transformação da sociedade rumo a algo mais sustentável. Então, esse cara precisa pressionar os estabelecimentos para que a coisa mude também. Então, a ideia é meio viagem, mas vamos ver se a coisa rola, é utilizar a realidade virtual para isso. Né? Eu tenho um parceiro da Unirio que fez mestrado e doutorado comigo, que é professor da Unirio hoje, na área de audiovisual. A gente já tem os equipamentos comprados com o recurso de um outro projeto. Então, a ideia é que ele coloque os alunos dele para apoiar os nossos alunos no desenvolvimento de uma ferramenta que pudesse ser oferecida ao consumidor do restaurante para que ele conheça de onde vêm os alimentos dele. Qual a ideia disso, né? O processo? A gente vai contactar algum restaurante que queira fazer essa parceria, colocar algum aluno nosso que já está até selecionado para participar disso
elaborando um prato junto a esse restaurante que utilize ingredientes, alimentos de algum agricultor familiar. Vamos fazer essa ponte de comercialização. O restaurante vai incluir esse prato no seu cardápio, e quando alguém solicitar esse prato, a ideia é oferecer o kitzinho de realidade virtual para que a pessoa, enquanto espera, conheça de onde vêm os alimentos. E aí a gente vai gravar esses vídeos com os agricultores apresentando a produção deles, se apresentando, enfim, tem esse discurso todo de aproximação, né? E por aí vai. Eu acho que é isso. Falei pra caramba, desculpa aí. Acho que eu exagerei no tempo. Valeu. Obrigada, Ivan. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Alguma dúvida? Oi, Ivan. Obrigada pela sua palestra. Achei muito interessante. E achei também muito bacana esse seu olhar, mesmo não sendo proposital, mas acabou que, né, o destino te levou para lá, para cá. Esses diferentes olhares, eu acho que no final das contas a gente acaba com uma formação muito mais, como é que eu vou dizer, completa, sair um pouco da sua caixinha e ter diferentes olhares. Eu acho isso muito importante para a nossa formação, né? E aí, uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: eu, como professor aqui, e junto com outros professores do departamento do DNBE, a gente vem fazendo, nos últimos 3 períodos, um trabalho com os estagiários, quer dizer, os alunos estão no último período, trabalho de estágio, que é um projeto em conjunto que tem um nome um pouco parecido, a história do campo à mesa, né? Da gente trabalhar várias questões da cadeia produtiva. E uma coisa que a gente se deparou agora, nesse período, é que a gente está percebendo que o aluno que está para se formar em nutrição, ele acha essa história, não estou generalizando, alguns, tá? Eles estão achando essa história de estímulo do pequeno agricultor, da agricultura familiar, consumo de orgânico, essa questão de sustentabilidade, essa questão de soberania alimentar, você ter o poder de escolher o que você quer comer. Eles acham isso ainda muito utópico. Eles falaram para a gente assim: olha só, isso tudo é muito bonito, mas isso não é viável para a população, isso não é viável para onde eu moro, isso tudo... Ou seja, resumindo, eles não acreditam. E aí a gente começa a pensar, bom, realmente, talvez ainda seja um tema muito novo, é um tema para se bater, para se questionar, para se divulgar. Talvez não seja viável para todo mundo um consumo de orgânico, enfim, pensar em várias questões que você discutiu. Mas achar que é uma coisa utópica, que isso nunca vai ser viável para a população, eu fiquei triste de perceber isso. Então, a minha pergunta é: como é que os alunos da gastronomia enxergam, quando você dá as suas aulas, que você fala desses diferentes temas, qual é a resposta que você tem desses seus alunos de graduação? Cara, então, eu ontem vivi uma situação que foi exatamente essa. Eu estava dando aula de alimentação e sustentabilidade ontem, e o tema da aula era sustentabilidade, rumo, né? Transições rumo à sustentabilidade. E aí eu falando esse blá 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 todo, o aluno chega: pô, professor, mas isso é viagem, enquanto isso não for economicamente viável, isso não vai acontecer. Esse é o tipo de comentário que te quebra, né? Ao meio. E ao mesmo tempo aí uma outra aluna vai assim: não, mas eu não acredito que isso possa acontecer. Assim, porra. Aí eu falei: cara, quantos anos você tem? Né? Você tem o quê? 19 anos? Né? Pô, se você com 19 anos já está pensando assim, cara, tô com pena de você, porque eu com 19 anos achava que eu ia transformar o mundo. Agora com 40 eu já acho que quem tem 19 é que tem que transformar o mundo. Né? Mas
o que eu tento, de algum modo, trazer é esse olhar do pequeno, né? Assim, dessas iniciativas que são pequenas, que têm um poder transformador em âmbito local, e isso tem várias experiências muito interessantes acontecendo, né? Eu acho que o desafio que a gente tem hoje pela frente é muito mais um desafio de ganhar escala do que um desafio de inovar, porque as inovações estão aí já, né? Eu uso como em sala de aula um material do Slow Food que é muito interessante, que são os almanaques. O Slow Food tem, anualmente, ele organiza esses almanaques com experiências do mundo inteiro, né? Então, na linha daquela história do que o meu orientador italiano propõe, né? De você aprender com artesanal para ir ganhar escala, eu acho que o caminho é esse. Assim, no artesanal, a gente já tem várias experiências muito legais. E não é só experiência internacional, não. O Brasil é líder nisso. Né? O Brasil tem muito. Eu tive na semana passada no seminário do Slow Food para comercialização de produtos da agricultura familiar, lá em Brasília. E, cara, tem muita coisa interessante rolando. Tem a Central do Cerrado, a Central da Caatinga, né? Então são redes de cooperativas de agricultores familiares que estão realmente transformando a paisagem do interior. Né? O que eu percebo é que o Rio está muito atrasado nisso, na verdade. Né? Assim, tem coisas muito interessantes acontecendo no Brasil todo, né? Gente se organizando, comunidades se organizando em torno, né, da oferta de um alimento mais saudável, sem agrotóxico, né? Fomentando um modelo de desenvolvimento para o campo bem diferente do agronegócio, né? Só que a gente não conhece. Acho que é parte da estratégia fazer com que a gente não conheça também, né? Então acaba que eu lido com isso assim em sala de aula. Eu torno isso o mais público possível dentro dessas experiências, que são pequenas, na maioria delas, mas que tem alguma coisa inovadora ali. Por que não é viável economicamente, né? Acho que esse é o... Não, assim, a gente sabe por quê, né? A gente, assim como muitas coisas aqui na universidade, né? Então a gente... E isso daí é muito difícil da gente mesmo mudar, mas essas iniciativas aí... Desculpa, acho que não sei se eu te interrompi, mas achei isso muito, muito importante, né? O passinho de... Por mais piegas que pareça, é o passinho de formiguinha, né? Então é isso aí. E talvez até aquele seu orientador, economista, teólogo, explique, né, porque não é viável e se Deus explica a ausência dele, né? Mas, então eu acho... Senão eu vou esquecer. Na verdade, até esqueci o que eu ia falar. Peraí. Isso acontece muito comigo. Não, o que eu ia falar é o seguinte. Ai, fugiu, volta. Não, eu ia falar da coisa do... Não, depois eu lembro. Deixa. A experiência lá com o Food na Maré, que foi o projeto de extensão, deu um tapa na cara da gente, né? Que a gente pensou que a periferia não consumia orgânico e a gente chegou lá e a gente teve que remodelar todo o discurso, né? E eles, inclusive, tinham alternativas super viáveis que a gente aprendeu com eles, né? Que foi o grande lance da extensão dos alunos envolvidos, né? Eu lembrei o que eu ia falar. O que eu ia falar é o seguinte, o ser economicamente viável, né? Cara, hoje o único valor que a gente enxerga é o valor econômico, né? De um modo hegemônico, né? O que interessa é o valor econômico. Só que a gente precisa, assim, falando de sustentabilidade, o que a gente precisa é ampliar o que a gente valoriza, né? Se a gente só valorizar o econômico, beleza, a gente vai viver no mundo que a gente vive durante pouco tempo a mais, né? A tendência é que a gente está indo efetivamente ladeira abaixo, né? Então, se a gente começar a agregar valor social, agregar valor ambiental, a forma como a gente entende a economia, né? Eu acredito que é o caminho,
né? E falo isso assim, depois de conversar com algumas pessoas que são especialistas no assunto, né? E ouço isso deles também, né? Assim, cara, a gente precisa deixar de lado o discurso de que a responsabilidade é do outro, né? E começar a incorporar um discurso de que, porra, é formiguinha, mas eu tô fazendo aqui, né? Dentro das minhas condições o que dá para ser feito, né? E acho que a gente, como professor de universidade pública, a capacidade que a gente tem de reverberar isso é muito grande, seja em sala de aula, formando alunos, seja dando palestra, curso de extensão, o que for, né? Assim, se a gente não incorporar um discurso como esse, aí a gente só vai receber aluno, né, cético e que não acredita que é viável transformar alguma coisa. Técnica. Então, design. O que você quer dizer com design? Design é o planejamento, design é o marketing, porque você falou, eu voltei para o design. E aí? Esse é um papo legal, porque eu durante alguns anos, depois que eu me formei, eu achava que eu já não era designer, né? Eu rapidamente me formei e já estava estagiando lá num laboratório na COP, envolvido com outras coisas. Comecei a trabalhar com planejamento participativo em turismo, né, comunitário, em grupos comunitários, né, de pouca escolaridade, né? Então eu já não via isso como algo de design. Mas aí eu percebi que o que me ensinaram que era design na faculdade foi uma visão muito estreita, muito restrita, né? O que se coloca como design hoje é o ato de projetar, de desenvolver um projeto. A tradução que a gente fez aqui no português para o design, de desenho industrial, ela limita o entendimento, né? Em inglês, fazer design é projetar alguma coisa, né? E com esse olhar você começa a ter hoje uma série de campos. Você tem hoje sound design, né? Que é o que? É você lighting design, que é você fazer o projeto de som, de iluminação de uma, né, alguma coisa, de um ambiente, né, de algum espaço. E aí o design de serviços entra nisso, né? Eu estou projetando um serviço, né? E eu posso projetar o serviço de diversas formas, né? Aquele exemplo clássico do McDonald's. O McDonald's ele tem um serviço que não é aleatório, né? O fato de você ter uma cadeira dura, desconfortável, né, para você comer rápido e levantar e não ficar ali batendo papo, né? A forma de estruturação do ambiente, do serviço, né? Então são coisas que você projeta, né? E você projeta com um determinado conteúdo ou com outro conteúdo, né? Então o que eu faço, na verdade o que eu fiz algumas vezes foi projetar serviços com conteúdos mais densos do que só um conteúdo de venda de um produto ao mercado, né? Então quando você vende uma iniciativa, um roteiro de turismo comunitário, né, de uma experiência de você aprender a fazer artesanato com fibra de buriti na Amazônia, com grupos de ribeirinhos que moram ali, que retém a técnica, o conhecimento tradicional de manipulação daquilo, do tingimento, e você bota um turista fazendo parte disso, não qualquer turista, um cara que valorize isso como uma experiência de vida, né? Então eu estou projetando um serviço com um conteúdo socioambiental de transformador muito grande, né? Exatamente. Utilizar esse período que o cara está ali, sensível a esse tema, e mudar a cabeça dele, pô, né? Ivan, obrigado pela sua apresentação, muito bom a gente, né, ver essa linha de trabalho, muito interessante mesmo.
E aí eu fiquei aqui pensando duas questões que eu queria ouvir de você. Primeiro, como que você vê, assim, dentro do contexto do curso de gastronomia, né, daqui do Instituto de Nutrição, um curso que está, assim, no caminho de fazer a sua identidade, né, de se mostrar que veio, de se fazer